A mãe cananeia. Mateus capítulo 15, versículos 21 a 28. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhes disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Outro milagre de Nosso Senhor está registrado nesses versículos. As circunstâncias que o cercam são peculiarmente interessantes e vamos examiná-las em ordem. Cada palavra nessa narrativa reveste-se de ricas instruções. Inicialmente, vemos que a verdadeira fé pode às vezes ser encontrada onde menos se espera. Uma mulher cananeia clama ao Nosso Senhor pedindo ajuda em favor de sua filha. Abre aspas. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Fecha aspas. Se essa mulher vivesse em Betânia ou Jerusalém, uma petição assim já teria demonstrado grande fé. Mas, quando descobrimos que ela vinha dos lados de Tiro e Sidom, uma oração assim bem pode encher-nos de surpresa. Isso nos deveria ensinar que é a graça de Deus e não o local que faz uma pessoa tornar-se crente. Podemos viver na família de um profeta, como sucedeu com Gease, serva de Eliseu, e ainda continuar incrédulos e enamorados do mundo. Podemos residir em meio à superstição e à obscura idolatria, como a menina escrava na casa de Naamã, e ainda ser testemunhas fiéis de Deus e de seu Cristo. Não nos desesperemos em relação à alma de alguém somente porque se encontra em uma situação desfavorável. É possível viver na costa de Tiro e Sidom e ainda assim ter um lugar no reino de Deus. Em segundo lugar, vemos que a aflição às vezes demonstra ser uma bênção para a alma de uma pessoa. Sem dúvida, aquela mãe cananeia fora severamente provada. Ela via sua filha querida ser afligida por um demônio sem poder ajudá-la. Mas essa tribulação serviu para conduzi-la a Jesus Cristo e ensiná-la a orar. Não fosse por essa aflição, ela poderia ter vivido e morrido em ignorância despreocupada, sem jamais ter visto Jesus. Certamente foi bom para ela ter sido afligida. Salmos 119, 71. Sublinhemos cuidadosamente essa verdade. Nada existe que demonstre tanto nossa ignorância quanto a nossa impaciência na tribulação. Esquecemo-nos de que cada cruz no caminho é uma mensagem de Deus, designada para que, no fim, sejamos beneficiados. As provações destinam-se a nos fazer meditar, a nos desligar desse mundo, a nos conduzir à Bíblia, a nos colocar de joelhos diante de Deus. A saúde é algo bom, mas a enfermidade é muito melhor quando nos aproxima de Deus. A prosperidade é uma grande misericórdia divina, mas a adversidade manifesta a maior misericórdia se nos leva até Cristo. Qualquer coisa é melhor do que viver despreocupadamente e morrer em pecado. 1000 vezes melhor é sermos afligidos e fugirmos para Cristo, tal como aquela mãe cananeia, do que vivermos tranquilamente e por fim morrermos sem Cristo e sem esperança, como o louco homem rico. Lucas 12:20. Em terceiro lugar, notamos que o povo de Cristo com frequência mostra-se menos misericordioso e compassivo do que Cristo. A mulher acerca de quem estamos lendo não foi bem recebida pelos discípulos. Talvez eles considerassem que uma habitante da costa de Tiro e Sidom fosse indigna de receber ajuda da parte do Mestre. Seja como for, o que disseram foi: despede-a. Existe demais dessa atitude entre os que se professam crentes.
Muitos tendem a desencorajar os que estão buscando Cristo, em vez de ajudá-los a prosseguir. Estão dispostos a duvidar da realidade da graça na vida de um principiante, por ser essa graça ainda pequena, e prontos a tratá-lo como Saulo de Tarso foi tratado quando chegou a Jerusalém pela primeira vez após a sua conversão, não acreditando que ele fosse discípulo. Atos 9:26. Cuidemos para nunca dar lugar a essa atitude. Procuremos ter mais daquele mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2:5. Assim como ele, que nós sejamos gentis, bondosos e encorajadores no modo de agir com aqueles que estão buscando a salvação. Mas, acima de tudo, digamos continuamente aos homens que eles não deveriam julgar Cristo com base nos cristãos. Deixemos bem claro que existe muito mais no gracioso Mestre do que nos melhores de seus servos. Pedro, Tiago e João podem dizer a alguma alma aflita: despede-a, mas tal palavra jamais saiu dos lábios de Cristo. Ele pode, às vezes, deixar-nos esperando por um longo tempo, conforme fez com aquela mulher, porém jamais nos despedirá vazios. Por último, vemos quanto encorajamento existe para perseverarmos em oração por nós mesmos e por outras pessoas. É difícil concebermos uma ilustração mais apropriada dessa verdade do que essa que se nos apresenta nessa passagem. A princípio, a oração dessa mãe aflita parecia inteiramente despercebida. Jesus não lhe respondeu palavra, mas ela continuou rogando. A declaração que finalmente saiu dos lábios de Jesus tinha um tom desencorajador. Abre aspas. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Fecha aspas. Mesmo assim, ela insistiu na oração. Abre aspas. Senhor, socorre-me. Fecha aspas. A segunda declaração foi ainda menos encorajadora do que a primeira. Abre aspas. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Fecha aspas. E embora tenha visto adiada sua esperança, Provérbios 13:12, ela não permitiu adoecer seu coração. Nem mesmo depois disso a mulher silenciou. Ainda assim, ela faz um apelo para que algumas migalhas de misericórdia lhes sejam concedidas. Sua importunação finalmente obtém uma recompensa graciosa. Abre aspas. Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. Fecha aspas. A promessa nunca falhou. Buscai e achareis. Mateus 7:7. Lembremo-nos dessa narrativa quando estivermos orando por nós mesmos. Algumas vezes somos tentados a pensar que não obtemos qualquer proveito de nossas orações e que seria melhor desistir totalmente. Resistamos à tentação, ela vem do diabo. Que confiemos e continuemos orando. Contra nossos pecados repetitivos, contra o espírito mundano e contra as ciladas do diabo, devemos continuar orando sem desanimar. Prossigamos em oração pedindo forças para cumprir nossos deveres, graça para enfrentar as provações e consolo em cada situação difícil. Estejamos bem certos de que nenhum outro tempo é mais bem empregado diariamente do que aquele que passamos em oração. Jesus nos ouve e no tempo determinado por Ele, haverá de nos dar a resposta. Recordemos esse relato quando estivermos intercedendo por outras pessoas. Temos filhos que desejamos ver convertidos? Temos parentes e amigos que desejamos ver salvos? Sigamos então o exemplo dessa mulher cananeia e apresentemos essas pessoas diante dele noite e dia, e não descansemos enquanto não obtivermos uma resposta. Pode ser que tenhamos de esperar por longos anos. Pode parecer que estamos orando em vão e intercedendo sem qualquer proveito. Todavia, jamais devemos desistir. Confiemos que Jesus não muda. Ele, que atendeu aquela mãe cananeia e lhe concedeu o que pedia, também nos ouvirá, e um dia nos dará uma resposta satisfatória e de paz.